Eu tô aqui com a Ana Kelly, que é mãe de uma criança típica e de uma criança atípica, e eu quero conversar com ela sobre as diferenças até dessa maternidade, quais são os impactos que ter uma criança atípica em casa trazem, né, para a família e para a maternidade como um todo. Vamos começar primeiro com a sua história, né? Conta um pouquinho pra gente. Minha história com a maternidade é até uma história engraçada, porque eu tenho uma positividade meio tóxica em relação à maternidade. A partir do momento que eu tive meu primeiro filho, eu desejei que todas as mulheres no mundo fossem mãe. Fui mãe, né, do Matheus, que foi maravilhoso, né? Hoje ele tem 14 anos. É um cara muito maneiro, né? Suspeita pra falar. E hoje também sou mãe da Liz, que tem 2 anos, tem paralisia cerebral. Ela demorou mais a nascer do tempo previsto, acabou asfixiando, né? Deu uma hipóxia e ficou internada por longos 2 meses, que pra gente parecia 5 anos. Uhum. E é uma menina maravilhosa também, é o xodó da casa, o xodó da família, todo mundo apaixonado. E a gente tem aí essas duas frentes em momentos totalmente diferentes, de pessoas totalmente diferentes, mas que transformam e deixam nossa vida todo dia mais feliz. É um mundo, né? A gente não tem um mundo preparado para receber pessoas com deficiência. Uhum. E isso hoje é o nosso maior percalço, porque a gente, né, ela não tem acesso a tudo, ela não tem um mundo em que ela possa ir e vir. Sim. E isso é muito difícil, né? Nós temos hoje, é isso, é o mundo. São pessoas não preparadas, são médicos não preparados, profissionais de saúde. Então, a dificuldade é como um todo, assim, realmente é tudo feito com muita cautela, a gente tem que pensar muito antes de tomadas de ação, pesquisar muito, estudar muito, para a gente conseguir fazer tudo que tudo funcione da melhor maneira possível. Uhum. Mas tem alguma dificuldade, assim, que te marcou mais e que você talvez tenha até superado ela? Tipo, ai, nossa, não sei, um médico que tratou ela mal, que não cuidou dela direito e que aí você achou outro médico, sei lá. Aham. Olha, na verdade, assim, eu acho que isso começou a meio que dar uma virada de chave no momento do meu parto, né? Eu queria um parto normal, deixei para acontecer na hora que a bolsa rompesse, ir pro hospital, e na minha cabeça todo mundo estaria apto para fazer um parto perfeito, né? Só que não é tão perfeito assim, nem todo mundo está preparado assim, né? Foram coisas pequenas que deixaram passar para que gerasse uma vida comprometida. Então, assim, minha chave virou ali. Então, aí a partir desse momento, eu pesquiso muito bem, eu avalio muito bem cada profissional que trata ela, para que, e mesmo assim, mesmo os que eu confio, eu ainda Vai vou. meio com ressalvas, Pois né? é, Confia, mas com exato. ressalvas. Ela teve um laudo um dia desse aqui em Juiz de Fora, com o médico que eu confio, de uma subluxação no quadril, cirurgia e etc. Respirei, procurei algumas mães, fui em Belo Horizonte, um médico muito competente, mais experiente, super recomendado. Falei, a gente ainda tem mais 2 situações antes de fazer uma cirurgia. Vamos tentar isso, isso e isso. Então, assim, até hoje, né, é confiar desconfiando, né? Pesquisar, correr atrás, ler sobre, Sim. né? Então, hoje é o que a gente mais faz para conseguir equilibrar tudo. No primeiro momento, você começa a surtar e você fala, não posso morrer. Ao mesmo tempo, você começa a considerar, como que eu não posso morrer antes do meu filho? Porque eu tinha que morrer antes do meu filho, porque eu não quero ver o meu filho morrendo. E aí você entra num paradoxo. Como que o mundo vai criar o meu filho, sendo que eu sou a melhor pessoa para fazer isso? Né? Sendo que a gente não tem um mundo preparado para pessoa com deficiência. A gente realmente entra num paradoxo. E aí eu confesso que tenho várias questões guardadas, engavetadas, que eu preciso tratar em terapia, mas que eu não tenho tempo de mexer com isso agora. Então, assim, hoje eu me cuido, né? Procuro médicos, especialistas, vou fazer controle, que é algo que antes eu não ia, que eu não fazia, porque eu não tenho tempo de morrer. Porque eu tenho alguém que, assim, eu sou a voz dela, eu sou os braços, eu sou as pernas. Tem pai, óbvio, tem irmão, tem tudo, mas eu acho que é diferente, assim, né? A gente carrega essa questão da maternidade, principalmente eu que sempre quis ser mãe, né? Que sou muito dedicada a isso. Eu acho que é a única coisa que eu faço com o máximo de dedicação na minha vida. Então, assim, é algo bem complexo
que não dá nem para falar. De fato, é algo que eu preciso tratar. A paralisia cerebral, ela tem vários níveis. Ela tem do nível 1, que é o mais leve, ao nível 5, que é o mais comprometido. Então, dentro desses níveis, também tem possibilidades, né? Às vezes a pessoa tem paralisia cerebral nível 1, que ela tem um TDAH, né? Que ela consegue ter a sua vida, né? Sua liberdade, né? Outras não. Então, assim, tem pessoas com paralisia cerebral que conseguem ter né, a sua vida, a sua liberdade. Então tem sim. Hoje a Liz, a gente não consegue definir de fato qual que é o nível dela, né? Como ela está ainda no momento de... ainda está muito em desenvolvimento, né? Tem um momento de neuroplasticidade, então tem células no cérebro que ainda estão regenerando, se formando, dependem muito de estímulos para que elas se formem, né? Então a gente ainda não consegue definir. Ela é 5. Mas ela tem quadriplegia, né? Falando do meu caso. E ela é bem comprometida, então ela tá ali entre 4 e 5, tá? Então, o momento que a gente descobriu foi no parto, né? Como faltou oxigênio no cérebro, causou uma lesão grave, ela ficou 10 minutos parada. Então, ela nasceu parada. E ela ficou ali naquele momento, naquilo já foram, né, queimando neurônios ali. Então, assim, lesionou uma parte considerável do cérebro. Ela tem uma lesão, né, bem importante. E assim, foram os 2 primeiros dias, não sei se ela vai sobreviver, né, os médicos falando, e se sobreviver, ela vai ser muito dependente. Foi esse o momento mais difícil, foram os primeiros dias, o UTI, o hospital, a gente vê crianças indo embora, então assim, a vontade é de sair dali com ela, que é um momento pesadelo, para mim não foi nem o diagnóstico, foi estar em uma UTI. E aí até uma mãe falou comigo, em relação a... Eu rezei para foi uma mãe de UTI, uma amiga muito próxima, eu rezei para que minha filha saísse dali e eu pedia diariamente, Senhor, que ela fique aqui o tempo que tiver que ficar, mas nunca mais volte. E aí eu comecei a focar nisso e graças a Deus nunca mais voltou. Ah, que bom. E aí, assim, acompanhamentos. Nós saímos do hospital sem alta, várias situações lá dentro, realmente a área da saúde é muito difícil, né? E a minha filha estava desassistida dentro do hospital, então a gente resolveu sair com ela do hospital. Aí a gente começou a buscar os melhores profissionais que a gente tinha contato, assim, indicação mesmo. E aí a gente foi começando a entender o quadro. Estudo em cima de estudo, o que precisa, o que não precisa. E aí é neuropediatra, né? Só que é muito difícil mesmo. Então, assim, a pediatra dela foi conseguir com 1 ano. A gente passou por vários profissionais, mas alguém que consiga dar esse apoio com experiência e com bagagem com 1 ano, né? Mas ela faz todos os tratamentos, ela faz fono, físio, TO hoje, estímulo visual. Então ela faz todos esses tratamentos semanalmente, ela faz uma média de 10 terapias por semana, além dos estímulos em casa, né? A gente até brinca quando ela tá comigo, é até mais complicado para ela, porque eu coloco ela para fazer exercício, que é o quê? É ficar de pé, né? Uma criança na idade dela está correndo. Então ela precisa ficar de pé para fazer uma descarga de peso para esse quadril voltar para o lugar ou encaixar sem cirurgia, porque senão é cirurgia. Então ela precisa ficar em pé, ela precisa brincar, ela precisa ter um estímulo visual de ver um desenho, né? Que a tela não pode de jeito nenhum, depende, né? Cada caso é um caso. Sim. Então, ver um desenho, estímulo com aplicativos, né, de tablet para ela tocar, a gente mexe com o cognitivo, ver se ela tem interesse. Então, assim, é tudo através de estudo. Então, escolher profissionais, correr atrás de quem sabe, sentar e conversar, faz sentido o que essa pessoa está falando? Poxa, faz muito sentido. Vamos tentar. Ah, não deu certo. Foi lindo a palestrinha no primeiro momento, não, mas não rolou. Gente, vamos em busca de outro, vamos trocar. Hoje eu te falo que eu tenho tô procurando, tem um gap, assim, em Juiz de Fora, de profissionais de comunicação alternativa. E aí eu te falo que eu não sei se é o mundo que desacredita do quadro da minha filha, por exemplo, ou se realmente a gente está nesse gap. Não consegui encontrar um profissional que faça comunicação alternativa. Então, o que a gente está fazendo? Estou correndo atrás, estou estudando para fazer com que ela saiba, né? Começar a se expressar. Quem sou eu? Quem é você? Coisas básicas, né? E eu sinto que ela consegue se expressar.
Ela sabe quando ela não quer, ela sabe quando ela quer, sabe? Algo chama atenção, eu coloco ela para escolher as coisas. Então, assim, aí eu tenho que estudar para correr atrás disso, porque eu não estou encontrando quem é bom o suficiente para isso, sabe? Sim. Então, assim, esses desafios são constantes. A gente precisa de profissionais especialistas. Conta pra gente um pouco qual momento mais te marcou na maternidade. Sim, são vários momentos, né? Uhum. Então, assim, acaba que eu trago para mim isso, o Matheus, por exemplo, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo que ele tá feliz, né? Então, para mim, eu não quero o filho super mega blaster bem sucedido, eu quero meu filho feliz. E aí, quando ele está se realizando jogando o futebol dele, que ele ama, ou se ele tirou uma nota boa na prova e ele vem, mãe, tirei X, sabe? Esses momentos que o deixam feliz me faz muito realizada. Os feedbacks também, sabe? Assim, quando a gente vê que tá dando certo, que um dia desse um pai de um amigo vendo eu torcer ali, você é mãe do Louro, né? Eles chamam ele pelo sobrenome. Ah, nossa, ele é um cara muito legal. Um dia desse meu filho explodiu, meu filho tem 6, 7 anos, explodiu na quadra de futebol. Ele chamou ele, conversou. Nunca mais ele deu um ataque, ele tinha mania de ficar nervosinho. E aí a gente olha para trás e fala, cara, tá dando certo, sabe? Então é um negócio que a gente enche o coração de orgulho ver que você tá formando um ser humano de caráter, assim, sabe? Sim. Com bons princípios, né? Uma boa pessoa. Então isso é bom. A Liz, assim, a maternidade atípica é muito cansativa, é muito exaustiva, mas é maravilhosa no sentido de todo dia eu tenho um presente. Então, assim, a gente não sabe se tem cognitivo 100% preservado, né? É muito difícil que tenha por conta da lesão, mas se a gente está com um jogo ali interativo e ela levanta a mão e ela atravessa a mão mostrando que aquilo, ela quer aquilo, já é assim, uma felicidade imensa, sabe? Se a gente consegue colocar ela de pé e o joelho não dobra, ela fica de pé, ela tem força na perna, sabe? Já é prazeroso demais. Então, essas pequenas mini descobertas são diárias. Então, todo dia você está sorrindo. Então, é cansativo, etc. Mas, assim, é um presente diário, é uma oportunidade de você ser feliz todo dia. É incrível. Eu queria que você deixasse para a gente, para as mães, principalmente as mães de crianças atípicas, com paralisia cerebral ou com outros problemas de saúde, enfim, qual mensagem você deixa para essas mães de superação, de boas notícias, sabe? De fé, enfim, de esperança. O que você acha que essas mães precisam saber, sabe? Eu falo assim, a gente precisa escutar o nosso coração, escutar a nossa razão, escutar o nosso anjo da guarda que às vezes está falando com a gente, sabe? A gente tem que se escutar mais. Então, assim, você está sentindo que tem alguma coisa que tá fora do padrão, escuta seu coração e vai atrás, sabe? Eu acho que a gente tem que escutar mais a gente tem que estudar mais, a gente tem que correr atrás, a gente tem que procurar profissionais. Então, a gente tem que acreditar em nós, sabe? Então, acreditando em você, você vai dar o máximo do que você pode dar para a sua criança. E aí, em relação a né, coisas boas, o que eu falo, assim, por isso que eu falei que eu tenho uma maternidade meio tóxica, positiva, tóxica. Porque é um presente diário ter uma criança com que você consegue compartilhar coisas boas todos os dias, sabe? É uma coisinha que ela faz, antes ela amassava comida, agora ela começa a mastigar. É um presente diário, é poder enxergar com esses olhos, sabe? Poderia estar lá. A gente teve um diagnóstico que ela ficaria na cama, né, com estado vegetativo. Então, ela saiu do hospital, né? O que eu só pedia quando ela estava internada, por exemplo, era mais um dia com ela. Então, tudo que tem hoje, eu sou grata. Então, que a gente comece a olhar as coisas pequenininhas como grandes presentes. Ela poderia, né? Seu filho poderia estar no hospital, poderia estar esperando uma vaga que não sai nunca, poderia estar em várias outras situações, mas estaria com você. Então, é valorizar esses pequenos momentos, assim, né? E acreditar sempre, crente, né? No seu filho, no potencial, seja ele em qual condição tenha, né? Sendo típico ou atípico, né? Porque às vezes a gente não escuta aí essa parte do filho e
né, cresce um adulto que às vezes não queria seguir ali aquele padrão de profissão, né? Você tem que ser bem-sucedido. Não, você tem que ser feliz, né? Você tem que ser realizado por dentro. Então, acreditar nas nossas crianças. Perfeito. E agora, para finalizar, eu queria que você resumisse pra gente a maternidade em uma palavra. Você consegue? Acreditar. Acreditar. Seja quem for seu filho, assim, acreditar na pessoa, acreditar em você, acreditar na ciência, acreditar no sobrenatural, né, na espiritualidade, em Deus, e acreditar, assim, a gente precisa acreditar e trazer a energia, elevar a energia, tá numa sintonia legal, para que a gente consiga tocar a vida. Então, assim, acreditem. Perfeito. Então, rede de apoios a mães atípicas em Juiz de Fora. Ela nasceu da necessidade da gente tentar entender, assim, poxa, onde que as mães vão para buscar esse tipo de hortas aqui em Juiz de Fora? Onde que vai para buscar isso? Porque tudo eu busco fora, né? E aí eu vejo também pessoas se encontrando lá no Rio, em parques, né? Cadê essas crianças? Eu vejo que tem crianças atípicas, vejo que tem, né, mães por todo lado, né, nas clínicas cheias, mas onde elas estão, né? Quero que a Lisa, minha filha, vá conhecer outras crianças. E aí a gente resolveu fazer esse grupo, né? Hoje nós somos, em média, 160 mães num grupo de um WhatsApp, né? Mais de 500 pessoas, né? Na verdade, depois do encontro que a gente teve um engajamento aí, mais de 700 pessoas seguindo no Instagram. Então, a ideia da rede é que a gente converse, que a gente se apoie, que a gente fale, esse médico aqui, que atende aqui é maravilhoso. Gente, eu usei essa pomada aqui, que foi ótima, sabe? Essa troca voltada para o nosso mundo, que é muito específico. Então, não adianta a gente querer participar, né, de estar ativo em outras situações, porque isso é muito específico. Então, a gente veio mesmo para compartilhar. Compartilhar, para chorar, e são coisas bobas que a gente passa, bobas para outras pessoas que não conhecem, mas só quem vive conhece, que a gente está ali também para chorar, para abraçar, para ser abraçado. E aí a gente fez primeiro encontro da rede de apoio esse final de semana até, foi muito legal. Vários parceiros voluntários nos ajudaram para que as crianças pudessem interagir, para que as mães pudessem conversar, trocar, né, para que dali saiam amizades, vínculos, para que as crianças consigam dali se identificar nos amigos deles, né? Estamos com um outro braço dentro da rede atípica, que é uma reunião terapêutica que vai acontecer a partir de agora. Olha. Mensalmente, conseguimos uma sala para a gente fazer essa reunião de forma mensal, para um apoio mesmo para as mães, para a gente sentar ali e ficar uma hora conversando, chorando, rindo, sair, né, teletransportar ali do mundo que a gente vive por aquele momento. E também a gente tem para o futuro aí, a gente já está com um simpósio, tá, para a gente produzindo, para que a gente sente e entenda mais, sabe? Sobre o direito qual é o direito básico que tem meu filho PCD? Quais são, né, o tratamento básico que eu preciso ter? Que a gente sente ali, que eu saia dali cheio de informações. Poxa, eu não sabia disso, seja uma tarde ou um dia de aprendizado, que a gente não tem oportunidade de ter, né, normalmente, mas que seja de muito aprendizado. Então, assim, é união, sabe? É identificação, união, é abraçar a gente, é que a gente tem o nosso grupinho, a nossa tribo, que todo mundo tem, né? Que a gente se identifica, que a gente sabe ali das questões, e que a gente se fortaleça cada vez mais. Assim, o mundo precisa estar preparado para receber os nossos filhos. Foram inaugurados vários parquinhos na cidade toda, não tem um brinquedo para criança PCD. Então não tem um brinquedo para um cadeirante. E aí não tem graça levar minha filha no parquinho, ela vê todo mundo brincando e ela não pode balançar. Então, assim, o mundo não está preparado. Quem fez esse projeto não pensou na criança, talvez porque não tem essa necessidade. Quando a gente não tem a necessidade, a gente não sabe. Mas a gente precisa de alguém lá que represente isso, né? Sim. Então, a gente precisa... Secretaria do Direito da Pessoa com Deficiência, né? A gente não tem. Então, assim, quem vai criar isso, né? Cobrar do poder público. Então, assim, inúmeras questões. Mas a gente está aqui para tentar organizar a nossa vida íntima, né? Em casa, com as crianças e tudo. Mas chamar mais mães. Ô, mãe advogada, você me ajuda nisso, né? Ô, mãe médica, você me ajuda nisso? Ô, mãe enfermeira, você me ajuda? Então, é dar a mão mesmo. Muito bom. Continuem aí, galera.
para a gente poder entender um pouco melhor e as diferenças de maternidades.